Economia é com ela, Juliana Rosa. Juliana, você viu, tivemos o lançamento da nova indústria brasileira, o pacote de medidas do governo para tentar fomentar, incentivar a indústria brasileira, setor que está precisando mesmo de um incentivo. O que você colheu de avaliações sobre esse pacote, Juliana? Oi, Oineg, boa tarde para o nosso ouvinte, para a Débora. Oi, Ju. A gente tem uma repercussão inicialmente negativa no mercado financeiro, né? O dólar ontem subiu com força, foi para 4,98, bolsa caindo. Hoje a gente já tem uma estabilidade aí nessa reação, mas você tem muita dúvida ainda em relação ao que, de fato, esse plano vai conseguir fazer pela indústria. O temor dos economistas e essa repercussão aí no mercado financeiro, você tem sempre aquela desconfiança em relação ao que o governo vai fazer de fato, o que o governo vai entregar, se tem metas, os detalhes, né, do plano que ainda não estão claros. Então, a percepção é que a nova política industrial até traz uma roupagem moderna, focada em produtividade, em transição energética, mas se parece com as políticas do passado, que inclui subsídios, proteção de mercado, substituição de produtos importados por nacionais, que muitas vezes encarece o custo das empresas. Então, é uma fórmula que até pode dar um gás na indústria no curto prazo, mas que não resolve o problema estrutural da indústria, que é ter condições de competir no mercado internacional, né? Como a reforma tributária, por exemplo, que reduz carga de impostos e torna a indústria mais competitiva. Tem muita preocupação com o subsídio do BNDES, embora o BNDES tenha recursos próprios ou vai captar no mercado, não vai ser dinheiro do Tesouro Nacional. Existe sempre aquela cautela, porque no passado o Tesouro colocou dinheiro no BNDES para poder financiar alguns setores. Os juros também são muito baixos, então como é que o BNDES vai conseguir equilibrar isso? Há um temor que o juro, para quem não consiga essas linhas especiais, possa ser maior. Tem o temor do equilíbrio das contas públicas, né, já que tem redução de PIS e COFINS para alguns segmentos. Por outro lado, né, você vê a indústria e o próprio governo dizendo que é diferente do plano do passado, porque o plano do passado você tinha uma escolha dos chamados campeões nacionais. Você escolhia ali setores que iam receber esses privilégios, esses subsídios. E agora é um plano que beneficia de forma horizontal, como eles chamam, beneficia qualquer tipo de segmento, desde que eles busquem linhas voltadas para esse plano, que é inovação, produtividade, exportação, a transição verde e tal. A gente tem que entender ainda, Oineg, o quanto que isso, de fato, é um plano novo, de fato vai fazer diferença, tem metas concretas, objetivos, né, para a gente poder entender o impacto que isso, de fato, vai ter no PIB e entender também se esses riscos todos que se colocam nesse momento são infundados, não fazem parte da política atual alguma relação com as políticas do passado. Você tem essa certa cautela aí na leitura, né? E, por outro lado, como você falou, é um setor que precisa de algum tipo de incentivo, né? Um setor que vem perdendo muita competitividade, precisa, principalmente nessa transição energética, nessa revolução tecnológica, de um tipo de incentivo. Então, vamos ver na prática como é que isso vai funcionar, né, Oineg? Pois é, exatamente na hora do dia a dia, nos detalhes, porque o que você tem são linhas gerais, tem números, tem algumas metas colocadas ali, né? Aumentar de 23% para 90% o total de empresas nacionais digitalizadas, fala lá pelas tantas em aumentar de 18% para 70% os estabelecimentos de agricultura familiar mecanizados, sendo que esses equipamentos vão ser vendidos, 95% dessas máquinas, por empresas nacionais. Então, tem uma série de metas e compromissos para serem cumpridos até 2033.
O atual governo, o sucessor inteiro e o sucessor do sucessor. Então, a gente vai acompanhar isso tudo, né, Juliana, nos detalhes. É como a reforma tributária, de certa forma, né? Linhas gerais aprovadas, agora tem os projetos de lei complementares, tem outros projetos até que a gente possa dizer, bom, agora temos uma reforma tributária em andamento. Esse daqui é um estado ainda mais bruto ainda do que aquele, né, Juliana, não é o que parece? Exatamente. E o que se avalia também nesse momento é o fato de que a indústria brasileira ela tem uma perspectiva bem mais favorável esse ano. A previsão é que o PIB industrial cresça em torno de 1,5%, com a queda dos juros. Setor automotivo espera um ano melhor, setor de eletrodomésticos, informática, esses segmentos que sofreram muito com juros altos. Então, o que se teme é que, se você errar aquela dose do remédio, né, como a gente sempre conversa, o temor sempre é a discussão entre a dose do remédio, né? Você pode dar uma dose que vai ajudar ou uma dose exagerada que mata o paciente, né? Então, você tem esse temor de que no momento que a indústria tem uma perspectiva mais favorável, que se possa ter políticas que queiram colocar a carroça na frente dos bois, estimular mais a economia no curto prazo. Tem um analista que me falou assim, né, a sensação que a gente sempre tem é que os governos sempre querem estimular muito rápido a economia, então estão ali na nave, a nave está voando baixinho, aí quando começa a desacelerar, eles ficam desesperados e começam a apertar todos os botões para poder fazer a nave continuar voando em patamares elevados. Só que você tem sempre esse risco de sair apertando todos os botões, alguns darem certo, outros darem muito errado, e a média acabar não sendo favorável para o restante da economia como um todo, né? Então, vamos acompanhar, né? Eu acho que é importante a gente poder estar de olho e cobrar, de fato, para que isso não gere custos acima dos benefícios, né? É isso aí. Juliana Rosa, Economia com você, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, obrigado.